ser agora uma terra fértil, uma terra seca que absorve a chuva, Senhor, a água do Espírito, Pai. Espírito da revelação, o Senhor tem a liberdade para fluir aqui. O Senhor tem a dimensão do nosso coração toda disponível para o Senhor construir o que o Senhor bem entender essa manhã, Pai. E não queremos falar isso da boca para fora, queremos, ó Pai, ser edificados segundo o fundamento que é Cristo. Pai, que o Espírito da revelação esteja sobre mim, esteja sobre cada um dos teus filhos que estão aqui essa manhã, Pai, em nome de Jesus, amém. Meus amigos, abra comigo sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, 10, daqui a pouquinho vai aparecer aqui atrás de mim o texto, você que está sem Bíblia, mas você também pode passar ali na livraria da igreja no final do culto, você adquire sua Bíblia ali, ok? Está ali na frente da livraria, você pode comprar sua Bíblia, abençoar o ministério e ser abençoado. Você que não tem Bíblia física, compre uma Bíblia física, tá? Vocês me vêem sempre vir pregar aqui com o celular, por quê? Porque eu coloco as diferenças de traduções. Para mim não vim pregar com 6, 7 Bíblias, eu coloco tudo no esboço aqui para ganhar tempo, mas eu não tenho o hábito de ler Bíblia no celular, tá? A minha leitura é na Bíblia mesmo, escrevendo nela. Por quê? Tem algum problema, pastor, eu ler Bíblia no celular? Não tem problema, só que eu acho que assim, no celular você faz tantas coisas, você comunica com Facebook, com Instagram, com tanta coisa. A leitura da Bíblia tem que ser um lugar reservado. Então eu gosto de ler ela na forma física, assim. Então compre uma Bíblia para você escrever nela, para você anotar nela e ler a sua Bíblia todo dia, amém? A pastora fez um propósito lá em casa de ler a Bíblia em 3 meses. A gente sempre lê a Bíblia várias vezes por ano. E ela falou assim, amor, se a gente ler a Bíblia 12 capítulos por dia, a gente vai ler a Bíblia durante 3 meses. E ela está nesse propósito. Eu leio um pouco mais do que isso por dia. Eu leio na média de 30 a 35 capítulos da Bíblia por dia. Então eu leio a Bíblia a cada um mês e meio eu já leio a Bíblia. Então faça isso, cara. Eu não falo isso para poder mostrar para vocês o que eu faço, é para impulsionar vocês. 12 capítulos da Bíblia você vai ler tranquilo. 4 de manhã, 4 da tarde, 4 da noite. Você vai ler a Bíblia em 3 meses, cara. Pastor, para que eu tenho que ler a Bíblia? Eu não prego, não sou pregador, não sou pastor. Querido, para você entender o Evangelho, você precisa ler as Escrituras. Então você lê a Bíblia para quê? Para conhecer Jesus. Você lê a Bíblia para prosperar. Você lê a Bíblia para ter uma família incrível. Você lê a Bíblia para ser um pai, para ser um filho. Você não lê a Bíblia para pregar, amém? Não queira cometer o erro de ler a Bíblia para poder falar que você sabe da Bíblia. Você precisa ler a Bíblia para você conhecer Jesus na revelação das Escrituras, amém? Efésios 2:10, vamos lá? Diz assim: pois somos obra-prima de Deus. Olha que notícia incrível que você acabou de receber essa manhã. Talvez você chegou aqui meio na bad, ó céus, ó vida, ninguém me ama, ninguém me quer, o meu pai, a minha mãe, a minha tia, sei lá o que. Você é obra-prima de Deus, amém? Obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as obras que Ele de antemão planejou para nós, amém? Olha para o seu irmão e fala assim: você é uma obra-prima. Isso, você é uma obra-prima, criada em Cristo Jesus. Um rapaz me perguntou ontem e falou assim: pastor, é correto eu dizer que Jesus criou os céus e a terra? Porque eu ouvi uma conversa de um pastor, ele falou para mim, eu ouvi uma conversa de um pastor, e o pastor dizia que Jesus criou os céus e a terra. Só que, pastor, eu li lá em Gênesis que quem fez os céus e a terra foi Deus, não foi Jesus. Tá, mas e aí, o que o senhor me diz? Eu falei, pode-se dizer sim que Jesus criou os céus e a terra, porque Colossenses vai dizer que todas as coisas foram criadas nele. Tudo que existe foi criado em Jesus. Deus dá uma palavra de comando em Gênesis: e haja luz, e houve luz. Ele falava. A palavra de Deus é criadora. Sempre que Deus falar com você, meu amigo, Ele vai criar alguma coisa em você, amém?
Seja isso algo bom ou seja isso algo ruim para você. Ontem Deus falou algo comigo e eu não fiquei feliz. Mas pastor, você ouviu? Deus não ficou feliz. Não, cara, eu passei, minha esposa viu a tarde inteira chorando no quarto. Porque o que ele falou era um defeito que eu precisava corrigir em mim e eu vi que era algo muito sério. Irmãos, vou falar real para vocês. Eu não tenho que confessar nenhum pecado para vocês. Nossa, pecado. Só esses pecadinhos que a gente faz todo dia aí. Mas ainda assim nós somos ruins. E quando Deus fala, Ele cria coisas em nós. Ele estabelece fundamentos e princípios. Então, tudo foi criado em Jesus, amém? Então Ele criou tudo. O carro que você tem, a roupa que você está aí, o celular que você tem na mão, tudo foi criado por Jesus. A comida que você vai almoçar daqui a pouquinho foi criada por Ele. Ele criou tudo, inclusive você, meu amigo. Você é obra-prima criada em Cristo Jesus. Quando Deus fala assim: agora terra, produza os seus frutos, mar, produza os seus peixes. Ele dá uma palavra, cria a terra, e a terra por si próprio cria as plantas. As águas por si própria criam os peixes. Agora, quando Deus vai criar o homem, Ele desce na terra, Ele faz o boneco de barro, depois Ele sopra lá dentro, sopro de vida, e Ele dá fôlego de vida. Se você for tirado do seu habitat natural, você morre. Lá em casa eu tenho um peixinho chamado Biel. E se eu pegar o Biel e tirar ele da água, o que vai acontecer com o Biel? Vai virar Rambo, né? Vai virar um moço, não dá porque ele é pequenininho, mas vai morrer. Porque eu tirei o Biel do habitat natural dele. Quem criou ele foi Deus através de uma palavra que Deus deu na água. Água, produzam seus peixes. Então o peixe foi criado dentro de uma plataforma da água. E se eu tirar ele da sua plataforma de criação, ele morre. É a mesma coisa que eu tirar uma plantinha da terra. Ela vai fazer o quê? Ela vai morrer. Meu lindo, é a mesma coisa que você for arrancado de Jesus, você vai morrer. Porque você foi criado nele. Se você experimentar ficar um tempo longe de Jesus, você vai ver que você vai ter sérios problemas. Quanto mais você se afasta de Jesus, mais você vai ter problema. Quanto mais você se distancia dele, mais você vai ter problema. Porque você é uma obra-prima criada em Cristo Jesus, a fim de realizar as obras que Ele planejou. Pastor, legal, estou na igreja agora, o que eu faço? Eu quero fazer a obra. Primeira coisa, ouça o que Deus quer que você faça. Aprende a obedecer o Senhor e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que é para mim fazer? Porque as obras que você vai realizar, Ele já criou. Você vai apenas fluir naquilo que Ele tem para você. Amém? Então, para a gente entender o tema dessa pregação, você precisa compreender muito bem isso. Se você viver uma vida longe de Jesus, você vai ter problemas. Se você se aventurar, se você se arriscar a permanecer longe de Jesus, a sua ruína vai ser clara. E o tema dessa pregação é: a casa caiu. Alguma vez na vida você já usou essa expressão, né? Quando alguma coisa deu errado. Cara, sei lá, eu mudei de serviço, uma proposta melhor, mas deu errado e a casa caiu, e agora o que eu faço? Cara, sei lá, eu comprei um carro e o carro não estava com um motor muito bom e deu bad, agora eu tô com o carro zoado. Alguma vez você já usou essa expressão: a casa caiu? Mês passado teve um incidente que aconteceu em Mauá. Não sei se vocês viram essa notícia. Uma casa bem bonita que caiu. Quem viu isso aí? Você em Mauá. O Wagner mandou para mim um vídeo, que ele é engenheiro, e era uma casa bonita, cara. E aí eles estavam filmando a casa, de repente a casa desmoronou. Mas olhando por fora, a casa era bonita, era bem acabada, tinha um portão legal, estava pintada. Ninguém imaginava que aquela casa ia cair. Mas de repente começou a bater um vento, a casa começou a balançar, de repente ela desmoronou. Meu amigo, o que sustenta uma casa não é a beleza dela. O que sustenta uma casa não é a cor da parede, se ela tem vidro ou não tem.
O que sustenta uma casa é sobre qual lugar ela foi edificada. Se você não começar, grava muito bem isso, eclésia. Se nós não começarmos a edificar a nossa vida em Jesus, quando vir o dia mau, a casa vai cair. Aí você fica na bad, você fica mal, porque você não construiu a sua vida sobre um fundamento correto. E aí a casa cai mesmo. Se você tentar ser um empresário, se você tentar ser um grande profissional, se você tentar ser um pai, uma mãe, um filho, alguma coisa que você quer ser fora de Jesus, eu tenho uma notícia para você: a casa vai cair. Porque você já está aqui, você conhece Jesus, você já submeteu a Ele, você sabe que Ele é o Criador de todas as coisas, então você precisa deixar Ele criar essa base para você. E hoje eu queria ensinar, eu quero uma unção de ensino aqui, para que a gente possa aprender isso, amém? Abra comigo Mateus 7:24. Acho que já está aqui já, Tio. Se você quiser me acompanhar aqui na frente, se todo mundo conseguir enxergar, a letra é pequena, mas eu acho que dá pra gente ler junto. O que eu quero ensinar para vocês hoje é como edificar a vida de vocês para que a casa de vocês não caia. Porque eu já tive problemas, já construí coisas na minha vida que deu ruim, que deu bad, perdi tempo, gastei dinheiro, gastei vigor e não fundamentou isso em Cristo, e isso foi desperdiçado. Deus não trabalha com desperdício, amém? Deus não trabalha com desperdício. Lembra quando Jesus multiplica os pães? Ele chega para os discípulos assim: agora que vocês comeram tudo, se fartaram do alimento, agora guarde tudo isso em um cesto. Guarde, eu não trabalho com desperdício. Deus não quer que você fique perdendo tempo à toa, cara. Deus não quer que você fique perdendo tempo com relacionamento. Deus não quer que você perca tempo com coisas que Ele não mandou você fazer. Ele não quer que você perca tempo construindo coisas que não foram Ele que mandou. Imagina um dia você chegar diante de Deus e falar: Senhor, está aqui, ó, eu construí algo incrível na terra, eu construí isso, tenho uma empresa, tenho uma casa, fiz tudo isso. Ele fala assim: mas eu não mandei você fazer nada disso. E aí? Imagina o tempo todo que você investiu em alguma coisa ser jogado fora, cara. Mas nós vamos aprender essa manhã a como edificar a nossa casa sobre a rocha, amém? Mateus 7:24 diz assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Amém? Rocha firme, Cristo. O lugar que você e eu precisamos edificar a nossa vida é sobre Jesus. Amém? Não existe outro fundamento. Não comece a construir algo a partir do fundamento que não é Cristo. Edificar a sua casa sobre a rocha, porque um dia vai vir o dia mau. E para muita gente essa pandemia chegou o dia mau. Cara, eu olho para a igreja hoje no cenário geral e eu vejo pessoas que ficaram com medo, perderam a fé, muitos se desviaram, muitos foram para o mundo, muitos voltaram para a igreja. Houve uma transição na igreja de pessoas voltando, chegando, indo, vindo, porque quando veio o dia mau, ela não estava firmada na rocha. Veio o vendaval, balançou a casa e infelizmente a casa caiu. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês estão aqui comigo hoje, irmãos? Vamos lá, vamos queimar junto aí. Vocês são tão pentecostal no louvor, mas tão tradicional na palavra. Vamos lá, gente. Construir a casa sobre a rocha. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus deixa isso claro para nós. E aí você começa a edificar a sua vida. Só que existe um princípio. É aquele que faz o quê? Que ouve e pratica. Para mim construir a minha vida em Cristo, o que eu tenho que fazer, pastor? Somente aprender a ouvir e praticar. Você não tem que colocar a mão na massa. Jesus te chamou para uma obra, meu amiguinho, onde você não é o construtor, amém?
Jesus te chamou para uma obra onde não é você que faz, você só ouve e obedece, ouve e pratica. Só que o problema é que o cristão hoje tem um sério problema de ouvir. E Tiago vai dizer o que? Nós temos que ser tardios ao falar, prontos a ouvir, tardios ao falar e tardios ao irar. As pessoas não gostam de ouvir, cara. A gente às vezes vai discipular uma pessoa, a gente tem que falar algumas verdades, a gente tem que expor algumas coisas, e essa pessoa, ela não gosta de ouvir. E ninguém gosta de ouvir, eu também não gosto de ouvir. Isso não é só para quem é discipulado, para quem discipula também, porque eu preciso ouvir o Senhor antes de discipular alguém. E a gente não quer ouvir, mas sem ouvir você não vai construir a sua casa sobre um lugar firme. Aprender a ouvir é o princípio de todas as coisas que o Senhor quer fazer na sua vida. Aprenda a ouvir as pessoas que Deus coloca ao seu lado, cara. Aprenda a ouvir sua família, aprenda a ouvir sua esposa, aprenda a ouvir seus pais, aprenda a ouvir seus líderes. Ah, pastor, para que tem líder na igreja? Para que tem líder no mundo? Para que você não faça as coisas da forma que você quer e dê ruim depois. A liderança te abençoa, a liderança te ajuda. Honrar o seu líder é um princípio incrível que vai te fazer construir uma casa sobre a rocha. Aprender a ouvir, cara, é uma dádiva que o Senhor quer liberar sobre essa igreja essa manhã, amém? E a segunda coisa é praticar. Nós não chegamos nesse lugar ainda aqui na nossa igreja por ser uma igreja nova. Mas eu conheço muito crente que está na igreja já há muito tempo, ouvindo o pastor, ouvindo a mesma pregação todo domingo a mesma coisa, e não consegue colocar em prática. A pessoa vem para um culto como esse, ouve a palavra, só que amanhã não consegue praticar, ela não consegue colocar em prática, exercer aquilo que ela está ouvindo. A palavra praticar significa exercitar. Se você apenas vir para o culto hoje de manhã, ouvir essa pregação e você não exercitar ela, amém? Você não vai viver o que ela vai produzir na sua vida. Por isso que eu mando o esboço da pregação para você no grupo. Por isso que depois eu vou mandar o vídeo que foi feito pelo YouTube para você ouvir novamente, para você ouvir, para você exercitar aquilo. Anote, tenha o hábito de gravar o que está sendo falado, para você poder colocar aquilo em prática no outro dia. Não basta apenas a gente se reunir aqui, a gente precisa aprender a praticar, ser ouvintes e praticantes da palavra. A palavra praticar tem como sinônimo obediência, cara. Ou seja, a gente pode ler o texto assim: aquele que ouve as minhas palavras e as obedece é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Primeiro princípio é ouvir e praticar. Praticar está ligado com obediência. Se você não aprender a obedecer ao Senhor, você não vai construir a sua casa sobre a rocha. O que edifica a minha e a sua vida sobre o fundamento que é Cristo é a obediência. A obediência é algo que vai edificar e consolidar a nossa vida. Só que o maior desafio é falar de obediência nessa geração. Falar de obediência hoje é quase que impossível, porque a gente vê os adolescentes querendo fazer 18 anos logo para falar: agora eu mando na minha vida. Tinha um cara que falava, você acha que fala assim, né? Não sabe de nada, não sei. Você que pensa que vai fazer o que você quiser na sua vida com 18 anos, meu amiguinho? Enquanto você morar com seu pai, com sua mãe, não tem conversa para você, cara. Amém? Então, a obediência tem que ser mudada a nossa chave. A gente olha para a obediência como algo ruim, cara, como algo que vai trazer peso para a gente, cara. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Olha o que Deus fala sobre obediência. Quem foi na célula sexta já vai ouvir um pouquinho, porque a pastora roubou a minha pregação. Eu falei para ela, o spoiler. Eu falei para ela da pregação na sexta, ela já falou na célula. Quem estava na célula sexta-feira à noite vai ouvir algumas coisas aqui. 1 Samuel 15, 22. Olha como Deus quer obediência. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? O que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios, ou obediência dele, a voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão
é melhor que oferta de gordura de carneiros. Deus está falando de obediência em uma geração onde o ápice de ser um crente naqueles dias era oferecer sacrifício. Quando uma pessoa pecava, ela tinha que levar um animal para ser sacrificado no templo. Quando uma pessoa ficava enferma, ela tinha que levar um animal para ser sacrificada no templo. O sacrifício era a força motriz que levava o povo a uma proximidade de Deus. Então a gente pode olhar como o sacrifício daqueles dias, nos dias de Samuel, como a máxima do cristianismo. Ou seja, o ápice do cristianismo. O cara que faz tudo certinho oferece sacrifício. O cara que quer ser um bom crente tem que oferecer um sacrifício. E Deus fala assim, ó, eu não quero isso. Tipo assim, ele começa a inverter nos valores. Eu não quero que vocês apenas olhem para aquilo que vocês podem me dar. Eu não quero mais do que eu desejar sacrifícios de animais, holocaustos, sacrifícios. Eu quero que o meu povo aprenda a obedecer a minha voz. A primeira coisa que o Senhor quer de uma pessoa que nasce de novo não é que renuncie à própria vida. A gente pregou aqui já sobre renúncia. A gente pregou sobre entregar a sua própria vida. A primeira coisa que Jesus quer de você, quando você aceita a sua mão, cara, e fala, a partir de agora eu quero ser um cristão, não é que você renuncie o pecado, não é que você renuncie nada a princípio, é que você aprenda naquele momento a viver uma vida de obediência. É que você aprenda naquele segundo, uau, agora eu quero ser crente, então tá bom, filho, você vai me obedecer? É isso, só quero isso, agora. Eu só quero que, não quero que você para com nada agora, quero só que você me ouça a minha voz, aprenda a obedecer. Talvez você pode estar na igreja, cara, 30 anos, 10 anos, daqui já 1 ano me ouvindo todo domingo, mas se você não tem um coração obediente, você não vai se aprofundar e você não vai ter uma vida construída sobre a rocha. E aí vai vir os dias maus e você vai falar, cara, minha casa caiu, porque eu não fui obediente. Meu amigo, cara, tem um negócio que é pior que praga, velho, que é palavra de mãe, cara, é ou não é? Quando a mãe fala, não faz isso, aí o filho fala, eu sei o que eu faço da minha vida, eu mando na minha vida, vai lá e faz, e dá ruim. Toda vez que minha mãe falava pra mim, cara, não faz isso, não sai agora, não vai pra tal lugar, e eu falava, não, eu vou, o que dava ruim? Eu voltava pra casa, mãe, sabe o que aconteceu? O carro quebrou, bati o carro, me roubaram, o celular, alguma coisa aconteceu, cara. Não é porque a mãe está jogando praga em você, é porque você é desobediente, cara. A mãe estava te alertando, falando, filha, não vai por aqui, filhinha. Filho, calma, não faça isso. Obedeça o seu pai e sua mãe. Só que a gente tem um senso de, eu posso fazer o que eu quero e eu vou para onde eu quero. Só que o que Deus quer de você é que você aprenda a primeira coisa, a obediência, a voz dele. E se você não ouvir a voz, você não vai obedecer. O princípio elementar da obediência é ouvir a voz do Senhor. E para ouvir a voz do Senhor, às vezes vai ter que deixar de ouvir as vozes do mundo. Essa semana eu passei uma semana sabática, onde eu fiquei uma semana sem conexão com a internet, sem celular, e para que eu pudesse ouvir ao Senhor com uma clareza maior, eu precisei sair de vozes para poder ouvir a voz de muitas águas. Se você não consegue ouvir a Deus, eu quero te impulsionar a parar de ouvir o mundo, que você vai ouvir Deus falando com você. Pastor, como que eu faço para poder ouvir Deus? Primeira coisa, para de dar ouvido para as coisas do diabo, porque isso vai roubar a voz do Senhor de ecoar em você. Assista menos televisão, acorde mais cedo, quando todo mundo estiver dormindo na sua casa, passa um cafezinho, vai tomar um café com Jesus. Acorda meia hora antes de todo mundo na sua casa acordar, cara. Passa um café, fala, Jesus, eu quero te ouvir. Põe um fundinho musical e você vai ouvir e falar com você. Só que a gente quer ouvir Deus falando no meio de um monte de vozes. Esses dias tem uns meses já, fizeram uma festa em frente à minha casa. E era um pancadão, sabe? Como é que fala? Um fluxo, né? Hoje em dia, minha época era pancadão, agora é fluxo, né? Era um fluxo lá e tava rolando uma música. E cara, eu não conseguia orar.
se você não consegue ouvir a voz do Senhor com aquele tuts na sua orelha, velho. Não é? Tem que sair um pouquinho. Então, meu amigo, para você ser obediente a partir de hoje, aprenda a ouvir a voz do Senhor, começando a silenciar a voz do mundo na sua vida. Se tem muito amigo seu que te fica sempre com vozinhas assim, leva isso para longe de você, cara, e comece a ouvir a voz do Senhor, porque o que Deus quer não é sacrifício, é obediência. Amém? Filipenses 2:5. A série que nós estamos trabalhando esse mês é o que? Design. Ou seja, Jesus é o nosso design. Lembra? Aprendemos no primeiro domingo da série que nós precisamos olhar para Jesus. Depois a pastora Kátia veio e pregou sobre a gente tocar, se relacionar em Jesus através do Espírito Santo. E agora nós vamos construir a nossa vida sobre o design que é Cristo. O design de obediência é Jesus. O cara que vai te ensinar a ser obediente é Jesus. Se você olhar para Jesus, se você tocar em Jesus, você vai construir a sua vida sobre a rocha. Filipenses 2:5 diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Cara, esse texto, eu acho que todo mundo que pregou aqui esse ano leu esse texto. Foi um norte para a nossa igreja. Versículo 6: embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Querido, olha a gravidade da obediência. Vamos supor que Jesus não fosse 100% obediente. Duas coisas iriam acontecer de muito grave. Se Jesus não tivesse obedecido 100% Deus até o final, primeira coisa, você e eu não seríamos salvos pelo sangue de Jesus, não seríamos salvos pela graça. Se Jesus tivesse desobedecido 1%, pronto, você não estaria aqui me ouvindo hoje, você não seria salvo pelo sangue do Cordeiro, você não teria acesso à sala do trono. Se Jesus fosse 1% desobediente. E a segunda coisa, cara, se Jesus não fosse obediente, ele não voltaria para o lugar onde ele estava. Você imagina se Jesus resolve fazer o que desce da telha. Vou fazer o que está na minha telha hoje. Pronto, ele nunca mais voltaria para a posição que ele tinha do lado do Pai. Olha a gravidade da obediência, é algo muito sério. Se nós não aprendemos a obedecer o Senhor, o lugar que Ele preparou para nós, aonde João vai dizer que Ele foi preparar a morada para nós, nós não teremos acesso. A obediência nos leva a trilhar um caminho de glória, e a obediência é algo bom, amém? Sempre que você obedece, alguma coisa boa vai acontecer na sua vida, e sempre que você desobedece, alguma coisa ruim vai acontecer na sua vida. Se você obedecer, a sua vida vai ser construída sobre a rocha. Se você não obedecer, se você ouvir e não praticar, você será como um homem imprudente que constrói a sua casa. Vem o dia mau, vem a tempestade e destrói a casa. Jesus foi o maior exemplo de obediência. Versículo 9: por isso Deus elevou ao lugar mais alto de honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Cara, o que fez Jesus acessar um lugar alto, o que fez Jesus ser assentado num lugar de honra e glória, foi a obediência que ele tinha ao Pai, foi a obediência que ele prestava ao Senhor. Jesus não veio para trazer autoridade para a terra, ele não veio para trazer uma transformação apenas no nosso caráter, mas para mudar toda a estrutura da humanidade, através da obediência que Jesus ofereceu ao Pai. E o que resultou nisso para ele? Agora, filhinho, você me obedeceu, então agora eu posso te pôr num lugar de honra. Deus tem lugar de influência para pessoas dessa igreja, cara, eu já falei isso. Muitos jovens vão se levantar e se tornarem grandes empresários, pessoas prósperas, famílias incríveis, pais, mães, filhos extraordinários. Mas se nós não trilharmos um caminho de obediência, nunca seremos honrados nesse sentido. Se não aprendemos a submeter a liderança aos nossos pais, ao Senhor primeiro, nós não seremos pessoas que
e vão exercer governo e influência na nação e na cidade. O Senhor quer levar eu e você para esse lugar, querido, de honra, mas antes para um lugar de obediência. Amém? A obediência só acontece depois que você olha para o design, cara. Você olha para Jesus, vê que ele era um cara obediente. E a gente tem a dificuldade de obedecer hoje, porque a gente fala, pô, é chato obedecer. Essa semana eu perguntei para minha filha, para Ana Clara: filha, você gosta de obedecer? Ela falou, às vezes sim, às vezes não. Ela falou, às vezes não, porque eu tenho que fazer coisa que eu não quero. Só que ela falou assim, na grande maioria eu gosto de obedecer. Eu falei, por quê? Ela falou, porque depois que eu obedecer, tem coisa boa. Meu amigo, a nossa mente tem que mudar. Quando você receber uma ordem do Senhor, quando você receber uma ordem do seu pai, do seu chefe, de alguém que está sobre a sua liderança, você vai falar assim, cara, eu não vou fazer isso porque apenas a pessoa a pessoa é chata, mas eu sei que algo bom vai acontecer comigo. Eu sei que a obediência é o favor de Deus para mim. A obediência é o favor que faz com que eu possa me chegar a lugares mais altos com o Senhor. Amém? Deuteronômio 6:1. Abra comigo aí, vai aparecer aqui. Vamos lá, vamos ler junto. Olha o que acontece com uma pessoa que é obediente. Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor seu Deus me encarregou de lhes ensinar. Não deixem de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão, ou seja, obedeçam, porque eu estou prestes a levar vocês para uma nova terra. Eu estou prestes a levar vocês para um novo tempo. Amém? Queridos, eu sinto o cheiro de novas coisas acontecendo nessa família espiritual. Amém? Eu sinto que o Senhor vai levar tanto a nossa igreja geográfica quanto a nossa igreja pessoal para lugares novos, mas isso vai acontecer após uma entrega à obediência ao Senhor. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor seu Deus enquanto tiverem, se obedecerem a todos os seus estatutos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Gente, quem aqui quer viver bastante tempo? Dá uma glória a Deus aí. Amém. Você que quer viver, ter uma vida longa, você precisa trilhar um caminho de obediência ao Senhor. Você precisa ouvir a voz do Pai. O primeiro mandamento com promessa, qual que é? Você está cansado de ouvir? Obedecer pai e mãe para que tudo lhe vá bem, para que tenha vida longa. Meu amigo, se você olhar o histórico de jovens que morreram, não é via de regra, é um histórico. Se você olhar o histórico de jovens que morreram com 16, com 15 anos, você vê a vida do cara, ele nunca honrou pai e mãe. Ele sempre teve uma vida desregrada, se envolveu com o tráfico, se envolveu com a bandidagem e teve a vida reduzida, porque a palavra do Senhor não volta atrás. Amém? Uma vez eu vi um pastor dizer que ele estava numa UTI internado, e ele estava com uma idade média, ele estava muito doente. De repente, na porta do hospital, da sala onde ele estava, ele viu o espírito da morte chegar nele. E ele olhou para o espírito da morte. A morte falou assim: agora eu vou te levar. Ele olhou para aquele espírito da morte e falou assim: aqui você não vai entrar, porque toda a minha vida eu honrei meu pai e a minha mãe. Eu fui obediente aos meus líderes. Então a Bíblia me tem uma promessa, que se eu honrar meu pai e minha mãe, eu vou ter vida longa. E eu não estou na idade de morrer ainda. Naquele exato momento, o espírito da morte foi embora. Ele tinha autoridade. Ele construiu a casa dele sobre a rocha. Veio o dia mau e não destruiu a vida dele. Nós seremos uma igreja alicerçada em Cristo, obediente a Ele, e vamos produzir muitos frutos. Versículo 3: ouça com atenção, Israel, e tenha o cuidado de obedecer, então tudo irá bem com vocês. Cara, não é bom aquela semana que tudo vai bem na sua vida, cara? Seu patrão te dá um aumento, a sua mãe faz um almoço top para você, seu namorado te dá um anel de ouro,
você acha um dinheiro. Essa foi boa, né? Você acha um dinheiro. Eu fiquei tão feliz, achei um dinheiro na minha carteira que eu nem lembrava que eu tinha. É tão gostoso quando as coisas vai bem, não é, irmãos? Pô, que legal, cara, tudo indo bem. Mas também tem dia que a semana vai tudo ruim, né? Tem dia que é uma coisa atrás. Eu falo, Senhor, que venha tudo essa semana logo, porque já venci e acabar isso aqui. Mas que é uma coisa atrás da outra. Mas para que tudo lhe vá bem, é preciso que você obedeça. Obedeça ao quê, pastor? Aqui está falando de obediência ao Senhor. Se você ler Deuteronômio 5, vai falar os 10 mandamentos. Se você obedecer a lei do Senhor, tudo vai ir bem na sua vida. Ah, pastor, então quer dizer que eu vou obedecer e nunca mais vai ter dia mal? Não. O dia mal vem, lembra de Mateus 7? O dia mal vem, mas quando ele vem, ele encontra você alicerçado sobre a rocha. Então ele não tira você da posição que você construiu em obediência. Então tudo irá bem, terão muitos filhos, aleluia. Vendo aí, irmãos, eu sou obediente, eu estou com 3 filhos, metade da meta. Muitos filhos da terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhe prometeu o Senhor, o seu Deus, e seus antepassados. Ouça, ó Israel. Vamos lá. Ouça, ó Israel. Primeira coisa, lembra? Ouvir, cara. Ouça. Para vocês me obedecerem, aprendem a me ouvir. Ouça, ó Israel. O Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre o coração as palavras que hoje eu lhes dou. Guarde no coração a palavra que o Senhor está dando, meu amigo. Cultive aqui, não deixe a pregação cair no seu intelecto. Vai falar, Senhor, eu quero ser uma terra que absorve a chuva. Eu quero sair daqui hoje permitindo que essa palavra produza em mim frutos. Guarde no coração a palavra. Repita com frequência aos seus filhos. Pais, repitam com frequência a palavra aos seus filhos. Na hora do café da manhã, lê um versículo. Na hora do almoço, lê outro capítulo. Vai lendo, vai falando. A Bíblia fala, se vocês falarem isso para os seus filhos, tudo vai bem para vocês. Repitam a lei, falem, tenham o hábito de falar. Mande sim, cara, para sua família. Pega seus filhos, manda um versículo no WhatsApp dele. A palavra vai sendo transformadora na vida deles. Converse a respeito delas quando estiver em casa. Amém? E quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, fala de Jesus o dia todo na sua casa. Quando juntar um grupinho de amigos, meu amigo, você tem que ser o primeiro a falar, e aí, como vocês estão? E aí, cadê Jesus? Fale dele, cara, porque uma hora isso vai frutificar na sua vida. Amém? Amarre-as nas mãos, prenda a testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e seus portões. Em breve o Senhor seu Deus os conduzirá à terra que ele jurou dar a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas. Quando eu e você submetemos a obediência ao Senhor, ele vai nos levar para uma terra próspera. Olha o que a obediência faz, ela não é algo ruim, ela é algo que te promove a prosperidade, amém? Ela te leva à prosperidade, cara. Em breve o Senhor seu Deus o conduzirá. Versículo 11, vai no 11, Tio. As casas estarão cheias de bens, amém? Que vocês, as casas estarão cheias de bens que vocês não produziram. Ou seja, se você se submeter a obedecer ao Senhor, cara, a sua casa vai ser abençoada. Vocês tirarão água de cisternas que não cavaram e comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram, quando tiverem comido até se fartarem nessa terra. Cuidem para não esquecerem do Senhor, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus e sirvam-no. Quando fizerem o juramento, jurem somente pelo nome dele. Não sigam nenhum dos deuses das nações vizinhas, pois o Senhor seu Deus que vive entre vocês é Deus zeloso. Se o fizerem, a ira do Senhor seu Deus se acenderá contra vocês, e eles o eliminará da face da terra. Não ponham à prova o Senhor seu Deus, como fizeram quando se queixaram em massa. Obedeçam,
cuidadosamente os mandamentos do Senhor seu Deus, bem como a todos os preceitos e decretos que Ele ordenou. Pastor, eu tenho que obedecer até onde? Até o final, cara. Pastor, até que ponto eu preciso obedecer ao Senhor? Até que Ele venha em todas as coisas. Não existe obediência parcial, é você obedecer totalmente ao Senhor. Acho que a pastora falou isso aqui um tempo atrás, sobre uma obediência parcial, aonde Saul vai lá e obedece o Senhor até dado momento, e mantém vivo o rei Agag. Ele traz um sério problema para Israel. Se você não aprender essa manhã, meu amigo, com muito amor eu falo isso para todos vocês, a obedecerem o Senhor em tudo. Ah, pastor, mas é chato. Não, não é chato. Isso vai te trazer prosperidade, isso vai te abençoar, isso vai te submeter a uma família incrível, isso vai te levar a lugares altos. Lembra? Jesus foi obediente até a morte de cruz, e Deus o exaltou, Deus o levou a um lugar de honra, através da obediência. Versículo 18: façam o que é certo e bom para os olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês, e tomem posse da terra em que vão entrar, a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Vocês expulsarão todos os inimigos que vivem nela. A obediência te dá força para vencer aquilo que o inimigo tenta desconstruir na sua vida. Versículo 20: no futuro seus filhos lhe perguntarão: o que significa esses preceitos, decretos, estatutos que o Senhor nosso Deus lhe deu? Então vocês lhe dirão: éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão forte. Quando você aprende a se submeter, a obedecer a voz do Senhor, meu amigo, você cumpre as ordenanças do Pai, você vai construindo para você um fundamento, um memorial, para que pessoas da sua família um dia cheguem para você e perguntem: mas e aí? Para que isso? Para que ir para o culto? Para que ir para a célula? Para que frequentar a igreja? Para que estar lá no culto? Para que ter que ir lá domingo? Para quê? Aí você fala assim: sabe por quê, meu filho? É porque o Senhor me tirou da escravidão do Egito e me colocou nessa terra que eu tenho hoje, porque eu aprendi a obedecer, eu aprendi a entrar nesse lugar. Amém? Versículo 24: e o Senhor ordenou que cumpramos todos os seus decretos e temamos ao Senhor nosso Deus, para que Ele sempre nos abençoe. Amém? Sempre nos abençoe e preserve nossa vida, como tem feito até hoje, pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente os mandamentos que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Cara, por que eu li esse texto inteiro para você? Para convencer a sua mente, para convencer o seu espírito, para convencer a sua alma de que a obediência, ela traz prosperidade e algo bom para você. Para você nunca mais falar: ah, eu tenho que obedecer porque Deus é chato, que eu não posso fazer isso. Não, meu amigo, é porque Ele quer promover você para lugares altos, mas sem obediência você não tem a promoção. É isso que o Senhor quer fazer. Cara, o caminho da obediência para nós hoje em dia é muito mais fácil do que antigamente. A desobediência hoje é algo difícil. Desobedecer é difícil. Quando você desobedece o Senhor, a sua vida começa a ter problemas. E você vai construir uma casa sobre a areia. Se você não construir a casa sobre a rocha, que é ouvindo e obedecendo, vai vir o dia mau e você vai perder e a casa vai cair, porque você não construiu a parte do design, e você não tem prosperidade, você não tem acesso a novos lugares. E o Senhor quer fazer essa manhã é nos dar exatamente isso. Abra comigo 2 Coríntios 10, 5. Nós estamos indo para o final aqui já. 2 Coríntios 10, 5. Olha como que a gente faz para começar a vencer a desobediência. Se você entrou aqui e com muito amor, eu quero que você examine o seu coração. Qual área da sua vida está em desobediência? Qual área você precisa submeter ainda mais à vontade do Senhor? Eu vou dar uma chave para você entender como vencer isso essa manhã. Amém? 2 Coríntios 10, 5 diz assim: destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, levando cativo todo pensamento rebelde, e o ensinamos a obedecer a Cristo.
A desobediência começa no seu pensamento. Uma atitude desobediente, ela nasce a partir de uma reflexão que te levou à desobediência. Quando você recebe uma ordem do Senhor, quando você recebe uma ordem de alguém, a primeira coisa que acontece é a sua mente produzir um sentimento de desobediência. E a atitude vem depois. A atitude desobediente, ela é um reflexo de uma mente desobediente. Às vezes eu falo pra minha filha assim: filha, faz isso, aquilo, faz alguma coisa aqui em casa. Aí ela olha pra mim assim, e eu sei que ela pensou na mente dela que ela não queria fazer, mas ela ainda vai se arrastando, vai e faz. Porque a desobediência bateu na mente dela, ela governou sobre aquilo, ou ela ficou com medo, quer saber, se ela não fosse, depois de tomar uma bronca, né? Mas ela governou sobre aquilo. A partir de hoje, meu amigo, quando o Senhor falar com você alguma coisa, quando um líder falar alguma coisa, quando o Senhor falar alguma coisa para você, e você for tentado a desobedecer, na sua mente comece a governar. Fala: não, em nome de Jesus, cara, isso aqui é o do Senhor, é uma ordem, então eu vou governar a minha mente, eu vou levar cativo o meu pensamento rebelde, e vou ensinar ele a obedecer a Cristo. Cara, não é você que ensina a sua mente a obedecer a Jesus. Na hora que a informação vem, bate, você vai falar: vou fazer da minha forma, porque eu mando em mim. Não, eu governo sobre essa terra, eu governo sobre a minha vontade, eu governo sobre o meu pensamento. Então, o pensamento de rebeldia veio, mas eu não vou deixar ele sair de mim, porque ele vai morrer em mim. E se eu mato a desobediência em mim, a minha família vai colher coisas boas. Experimente a ser obediente e toda a sua casa vai frutificar. Os seus filhos vão frutificar, o seu esposo, a sua finança vai frutificar. Uma hora vai frutificar. Não desista, não abandone a obediência. Ainda que você seja tentado, o seu pensamento venha de ser desobediente, aprenda a governar sobre aquilo, porque existe um espírito de obediência. Cara, obedecer sozinho é muito difícil. Por si próprio você nunca consegue. A lei é boa, mas olhar para os preceitos da lei e tentar obedecer ela é humanamente impossível, porque nós somos filhos da desobediência. Uau, pastor, que palavra dura. É, cara, você e eu somos ruins, nós somos desobedientes por natureza. O meu filho com 1 ano de idade já me desobedecia. O meu filho com meses já me desobedecia, porque a desobediência está dentro do homem. Nós somos desobedientes, mas existe um espírito da obediência que pode mudar a nossa vida. O problema é você achar que você é bonzinho. O problema é você achar que você: pastor, eu sou uma boa pessoa, eu sou obediente. Não, cara, você não é, não se iluda. Você é tão bonzinho, você é tão bom para Deus, cara, que Ele precisou levar o filho dele para uma cruz para salvar você e eu. Nós precisamos da graça, nós precisamos de Jesus o dia todo. Nós somos desobedientes em todo o tempo. Querido, por favor, se convença que você é tão especial para Jesus, que Ele te ama tanto, que Ele não vai deixar você da mesma forma que você entrou aqui hoje. Ele vai pegar você e falar: filho, eu te amo tanto, você não vai sair daqui um filho desobediente. Pastor, mas tem uma música que diz assim, que eu sou espelho, sou mais raro que o ouro puro de ouvir. Não tem uma música assim? Querido, deixa eu falar um negócio com muito amor. Eu e você somos a mosquinha do cocô do cavalo do bandido. Ou seja, se você não construir sua vida sobre a rocha, sobre Cristo, a casa vai cair uma hora. Se você não aprender a obedecer: pastor, como que eu faço para ser obediente? Ok, eu entendi que a obediência é algo bom, eu entendi que eu preciso obedecer, ficou claro que eu sou desobediente. Agora Pedro vai dizer, 1 Pedro 1:2, Deus o Pai os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência. Ou seja, é o Espírito Santo que te leva à obediência. Tá, pastor, eu sou uma pessoa que preciso aprender a obedecer, e eu quero essa manhã aprender a obedecer. O que eu faço, pastor?
Primeira coisa, reconheça que você não é nada. Reconheça que Deus é tudo. Lembra no começo da pregação? Aquele amigo que falou para mim ontem: pastor, Jesus criou tudo? Jesus criou tudo. Ele é o Criador de tudo. Quando você se depara com a grandeza do Pai, você se depara com a grandeza de Jesus, você nunca mais vai ousar ser desobediente. Você fala: tá louco? Como que eu vou desobedecer um cara que faz tudo? Como que eu vou desobedecer um cara que faz todas as coisas? Um cara que dá a própria vida? Meu amigo, nós somos frutos da rebeldia e da desobediência. Mas a rebeldia entrou pelo um homem chamado Adão, mas ela saiu pelo meio de Jesus. E se você construir a sua vida nele, você vai aprender a ser obediente ao Pai, e você vai reinar sobre essa terra. Pastor, quando que eu vou reinar sobre a terra? Quando você aprender a obedecer ao Senhor. Quando você reconhecer que você precisa dele, cara, que você não é nada sem ele, que sem ele, sem você, Jesus, nada é na sua vida. Nós temos que se contentar, cara, em ser o jumentinho que transporta Jesus para as pessoas, e tá de bom tamanho, cara. Eu prefiro ser o bobo da corte do palácio de Jesus do que ser o príncipe das trevas com o diabo. Eu prefiro, cara, me obedecer ao Senhor, falar: Pai, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da minha casa essa semana? Eu quero te obedecer porque eu sei que um dia eu vou estar com o Senhor no palácio, cara. Vou estar reinando com o Senhor. Mas a obediência vai gerar isso, cara. Abra comigo para a gente finalizar Gênesis 22, aqui nós vamos orar. Gênesis 22, 1. Eu disse que eu queria ensinar para vocês isso hoje, irmãos. O maior padrão de obediência é Jesus, no Novo Testamento, de toda a Bíblia. Só que existe um cara que me ensina muito sobre obediência, e esse cara se chama Abraão. Olha o que aconteceu aqui. Gênesis 22, versículo 1. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Vamos fazer um parênteses aqui. Algum tempo depois, Abraão já tinha contato com Jesus. Ele tinha contato com a igreja local. Abraão já frequentava a célula. Abraão já estava no escuro. Abraão já era dizimista, ofertante. Abraão já estava. Um tempo depois, Deus aparece para ele de novo e põe ele à prova. Pastor, cara, estou na igreja já faz 10 anos e vivo na prova ainda. Meu amigo, se acostuma, cara. Não a viver essa mesma prova, mas se acostuma a ser provado. Porque Deus não vai te provar para saber quem você é. Deus não precisa me provar, Vini, para saber quem eu sou, porque Ele já sabe quem eu sou. Ele precisa me provar para que eu veja quem eu sou, para que eu veja que na hora ruim eu não sou submisso a Ele, eu não obedeço a Ele. Ele me prova para isso. Então Deus pôs Abraão à prova depois de um tempo. Abraão, olha aqui, um ponto de exclamação. Abraão, o que te lembra? Deus chamando. Ouça. Primeiro fundamento, ouça. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão. Cara, é tipo assim: Anderson, sim. É muito rápida a resposta de Abraão. É tipo: Abraão, tô aqui, pai. Ele estava conectado na obediência. Às vezes lá em casa estou falando com a minha filha: Ana Clara. Aí eu fico muito nervoso e aumento o tom de voz. Ela vem correndo, porque ela está longe de mim. Às vezes ela está lá na lavanderia, lá com a mãe dela, lavando roupa, um monte de máquina lá batendo, e eu chamo, ela não ouve. Às vezes eu estou falando com você já faz alguns dias, meu amigo. Deus já está falando com você já faz muito tempo. Você não conseguiu ouvir porque você está distante dele. Se você se aproximar dele, só um gritinho do pai: filho, oi pai, estou aqui. Filho, estou aqui. Abraão responde: estou aqui. Versículo 2. Deus disse, olha como Deus é um cara. Deixa eu achar uma palavra aqui. Sei lá. Deus disse: tome seu filho. Só fazer um parênteses. Abraão tinha um filho, e era o filho da promessa. Amém? Abraão teve o primeiro filho com 99 anos de idade. 99 anos. O cara esperou a vida toda para ter um filho. Quando ele fica velhinho, só o pó da rabiola, Deus dá um filho.
Ou seja, aquele filho era um memorial na vida de Abraão, era algo muito importante para Abraão. Deus fala assim: Abraão, tome seu filho, seu único filho. Deus dá uma tirada ainda: Abraão, pega seu filho aí, e é só o que você tem, é o seu único, pega ele, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que lhe mostrarei, ofereça como holocausto. Olha isso aqui: Abraão, pega o seu filho, seu único filho, o que você tem de mais precioso, o que é mais incrível para você, o que você mais ama. Pega isso, Abraão, vai lá no monte, faz uma fogueira, mata o seu filho e oferece ele como um holocausto. Você que é pai nunca faria isso. Cara, imagina se o Senhor te pede assim, ó: pega seu filho, meu amigo, leve ele para o monte, sacrifica ele ali. Aqui, claro que já era um apontamento do próprio pai, que é Deus fazendo com o seu filho, que é Jesus. Mas olha o que Abraão responde no 3. Na manhã seguinte, cara, na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque, cortou a lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. Deus fala com Abraão no outro dia, logo cedo. Eu creio que Abraão nem dormiu, cara. Abraão ficou pensando: mano, eu vou ter que fazer isso, Deus pediu meu filho. Querido, quando Deus te pedir algo, faça rápido. Não fique retardando a obediência ao Senhor. Às vezes Deus te pediu coisa já faz 10 anos, cara. Você fala assim: ah, pastor, eu estou sendo prudente, eu estou querendo ouvir a voz de Deus. Não, meu amigo, isso não é prudência, isso é desobediência. Se Deus já te mandou fazer tal coisa, por que você não fez ainda? Faça isso rápido. Abraão, na manhã seguinte, ele levanta cedo, ele pega o seu filho, cara, e ele leva para o Senhor. Você já sabe o final da história. Deus não queria Isaque, porque na hora que Abraão pega Isaque, amarra Isaque no lugar de holocausto, na hora que ele pega o cutelo e vai matar Isaque, Deus faz o quê? Manda um anjo, fala: opa, para. Eu não quero seu filho, eu só queria a sua obediência. Eu só queria saber se você estava disposto a matar isso. Eu não tenho prazer no sangue de animais, eu não tenho prazer no sangue do teu filho, Abraão. Eu tenho prazer na sua obediência, meu amigo. Eu não tenho prazer em você vir fazer tal coisa aqui na igreja. Eu não tenho prazer nisso, filho. Isso me alegra de uma forma sutil, mas eu tenho prazer em ver você me obedecer. Quando eu falo assim: Taíla, faça isso, vai, tô aqui. Ela não vai mais se retrucar: ah, mas vou ter que... Não, ela sabe que Deus faz tudo certo, cara. Deus faz tudo certo. Ele só quer a nossa obediência. Eu quero que você se coloque de pé essa manhã. Quero orar com você. Te adoramos. Te adoramos, ó Pai. Ah, Jesus. Quero que você feche os seus olhos nesse momento. Eu sei que talvez, cara, essa pregação ela vai mexer com coisas em você. E você está aqui, está me ouvindo. Você sabe que Deus te pediu algumas coisas. Você sabe que Deus te pediu algumas situações. Deus te pediu algumas coisas, alguns fundamentos. Nós vamos adorar o Senhor essa manhã. E eu queria que você se submetesse ao Senhor e começasse a ouvir a Ele. Deus pode te pedir alguma coisa agora essa manhã. Deus pode te pedir alguma coisa aqui essa manhã. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Santo.
Pai, pessoas que vão contra a Tua vontade, Senhor. Que vão contra a Tua dimensão, Senhor, contra o Teu amor, ó Pai. Nós queremos essa manhã aprender a trilhar um caminho de obediência. Queremos aprender, ó Pai, a submeter a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Damos a Ti, Senhor, toda a honra, damos a Ti toda a glória, Senhor. Nós vamos adorar o Senhor por essa canção. Deixa o Senhor falar com você. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Ah, meu amigo Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Ah, Jesus. Pois o amor não se compra, Tu és adorado, Senhor, Tu és santo. nem se merece. O amor Como Abraão, meu amigo, se que entregou ganha, Isaque de graça sem o pensar duas recebe. vezes. E eu quero Sem pensar duas conhecer vezes. Jesus. Submeteu o que ele tinha de mais precioso ao Eu Senhor. quero conhecer. Eu quero que essa manhã você tenha coragem de oferecer a Jesus. Ser Jesus achado nele. Eu quero conhecer aquilo que você tem de mais Jesus. precioso. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero que aí no seu lugar você faça ser uma achado oração. nele, e ser achado nele. Que você converse com o Senhor Ser agora. achado nele, e ser achado nele. Ah, Jesus. Yeshua, yeah.